Adriana Silva e você está no quadro Getting Started, o quadro com tudo que você precisa saber para começar no mundo da programação aqui na DIO. E no vídeo de hoje a gente vai trabalhar com um conceito que eu considero essencial para quem está dando seus primeiros passos com HTML e CSS, que são componentes, né, principais do front-end. Se você não faz ideia do que é front-end, recomendo inclusive você assistir o nosso primeiro vídeo que eu explico tudo sobre o front-end. Mas continuando aqui, nesse vídeo de hoje vamos fazer um projetinho muito legal juntos e que você pode adaptar e deixar do jeito que você quiser. Muitas vezes a gente quer compartilhar nas nossas redes quais tecnologias estamos estudando ou quais tecnologias temos o interesse de trabalhar, sem precisar com que as pessoas fiquem tanto no nosso GitHub, ou seja, o seu portfólio. E se você quer um conteúdo sobre as manhas do Git e GitHub, comenta aqui embaixo pra gente saber. A ideia é que a gente construa tipo um cartão de visitas do Dev, sabe? Então, hoje, a gente vai construir o seu cartão de visitas de Dev, aprendendo o conceito essencial para quem está começando no mundo do desenvolvimento front-end, o Box Model. Já tô vendo que nesse vídeo aqui eu vou gastar meu inglês. Afinal, o que é o Box Model? É o paradigma do CSS que rege a disposição e o comportamento dos elementos em uma página. Pera, vou traduzir. Tudo dentro de uma página HTML, aquela página web que você vê, ela contém caixas ao seu redor. Então, mesmo que esses elementos sejam arredondados, está tudo dentro de caixas. E essas caixas, elas ditam as propriedades e os posicionamentos que esses elementos vão assumir, desde o seu tamanho e até o relacionamento com os demais elementos da página. É o Box Model que faz tudo isso. E para provar isso para vocês, eu vou utilizar a ferramenta de inspeção do navegador e vou inspecionar a página de cursos da DIO. Nisso, eu estou aqui na página de cursos da DIO. Inclusive, se você quiser aprender um pouco mais sobre esse conceito que a gente está falando, temos aqui o curso de Introdução à Criação de Websites com HTML5 e CSS3. Além, se você quiser um pouco além, a gente tem um curso só voltado para posicionamento de elementos com Flexbox. Mas se você não manja ainda, eu sugiro você também começar por aqui. Bom, vou clicar aqui com o botão direito aqui do meu navegador. Vou chegar aqui na página de cursos e vou clicar aqui a ferramenta Inspecionar. Quando eu clico nesse inspetor, ele vai mostrar aqui um mundo aqui que pode parecer até tipo Matrix aqui para muita gente, mas na real aqui é basicamente código-fonte aqui da página de cursos da DIO. E eu tenho certeza que vai chegar o momento que você vai entender tudo isso aqui que está escrito, se você ainda não manja, mas calma, tudo no seu tempo. Bom, eu queria mostrar para vocês, se você passar aqui com o mouse, aqui nas páginas a gente percebe, se eu passar aqui, vocês conseguem ver que, eu vou até dar um aumento aqui, Se eu for clicando aqui nesses elementos, eu consigo ver que eu consigo perceber caixas aqui dentro. Se eu clicar nessa daqui, eu consigo ver caixas. E cada curso aqui, se vocês observarem, cada curso aqui está dentro de outras caixas. Está tudo dentro de caixas aqui nessa página. Cada div aqui, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, cada div são caixas, se vocês observarem, vou descendo aqui na nossa página, aqui, temos aqui páginas. E cada curso está dentro de caixas. Se vocês observarem aqui, a gente também aqui, temos outras caixas dentro delas. Então, gente, é muito bacana, A imagem está dentro de uma caixa, a gente tem uma caixa aqui voltada só para o conteúdo, a gente tem uma caixa aqui só para aquela parte de começar agora, uma caixa só para o nível, um botão que está dentro de uma caixa também. Então, basicamente, tudo, gente, de uma página web está dentro de uma página. Eu espero ter convencido quem ainda não estava convencido. Se vocês passarem aqui o mouse, vocês conseguem ver que toda a página está dentro de uma caixa grande, e aí temos caixas menores, até a gente chegar no nosso menor elemento possível. Eu estou descendo aqui, até a gente chegar nesse menor elemento possível. Muito bacana, né? Esse aqui é o nosso paradigma, né, do Box Model, e é o que rege aqui o desenvolvimento front-end no geral. Bom, agora que eu convenci vocês, vamos para o primeiro input do nosso vídeo. Coloca aqui, produção. Qualquer elemento do HTML, no fundo, está dentro de uma caixa e são as propriedades do CSS que vão ditar qual será o seu comportamento. Além disso, além de você compreender o posicionamento dos elementos, é muito importante você entender para que serve, né? A importância de entender como que o Box Model funciona e as suas propriedades é você ser capaz de criar layouts da forma que você quiser, utilizando o CSS, além de você alinhar os conteúdos em uma página da forma que você quiser.
Agora que você já sabe o conceito por trás do Box Model, bora ver como que ele funciona na prática? Lá no nosso Instagram, @digitalinnovation.one, eu deixei um vídeo bem rapidinho que explica como você pode começar o seu código HTML. Se você tem alguma dúvida, corre lá. Inclusive, eu recomendo que você compartilhe nas redes para que a gente consiga ver como que ficou o seu cartão de visitas de Dev. Vamos lá? Bom, até então, o que a gente tem? A gente tem um cartão com a cor que a gente tinha escolhido, a minha foto, um tamanho ali legal, mas lembrando, tá? Vocês podem colocar o tamanho que vocês quiserem, e uma caixinha ali, o P, que é basicamente a nossa div. A gente não utilizou ainda nenhuma propriedade do Box Model, e vamos ver essas propriedades agora, ok? Eu vou explicar essas propriedades uma por uma, e vou mostrar para vocês como que as propriedades funcionam e como que elas se relacionam. Para começar, eu vou inspecionar aqui, eu vou clicar com o botão direito, e vou clicar em inspecionar e vai aparecer aqui o nosso console. Se eu descer um pouco mais o mouse, vocês conseguem observar que tudo é relacionado a caixas. Primeiramente, a gente tem uma caixa maior, que é a nossa página. Depois a gente tem uma caixa que compreende o nosso card, o nosso cartão. Depois disso a gente tem aqui uma div inicial, né? Que ela contém aqui uma div que tem o espaço inicial, que contém a nossa imagem. E depois a gente tem uma outra div que se trata das nossas informações. E aí, dentro dessa div, a gente tem uma div aqui chamada nome. E aqui a gente tem o nosso conteúdo, que foi aqui, ó. Olá, eu sou a Adriana Silva, beleza? Se a gente passar o mouse, a gente já vai ver aqui, ó, algumas propriedades do Box Model, que é o nosso conteúdo, ok? Bom, primeiramente, vamos falar aqui do content, que é o conteúdo. E as propriedades que a gente mexe nele, basicamente, são o width e height, largura e altura. São os principais comandos relacionados ao conteúdo. Agora a gente chega no nosso segundo input desse vídeo. O conteúdo dentro do Box Model é literalmente o conteúdo, onde o texto e as imagens aparecem. Então nisso, quando eu coloco a imagem dentro dessa div, essa imagem ela vai se tornar o meu conteúdo. E as propriedades que eu consigo alterar dentro do conteúdo são largura e altura. Agora eu vou falar do padding. Padding em inglês significa preenchimento. Então, se a gente fosse resumir, é basicamente o espaço entre o conteúdo e a borda. Então, o padding, ele se refere ao posicionamento interno do conteúdo naquela caixa. Então, vamos pensar que se a gente tivesse uma caixa e, vamos lá, uma quentinha dentro dessa caixa, o espaço que está ao redor dessa quentinha é como se fosse o padding. Se a gente trazer aqui para o nosso exemplo, o padding é basicamente esse espaço aqui. Vou passar o mouse aqui de novo. É esse espaço que existe entre a imagem e a caixa. A gente também vai trabalhar aqui bastante com o padding no nosso cartão de visitas. Para isso, a gente vai alterar aqui, vamos utilizar a propriedade do padding. Dentro aqui, ó, para a gente conseguir alterar o posicionamento lá do Box Model. Para a gente alterar o posicionamento lá da nossa página. Então, vou utilizar aqui, ó, essa div info e vou alterar aqui esse posicionamento. Nisso, eu vou chegar aqui na nossa folha de estilo e quero alterar esse parágrafo dentro dessa tag, dentro dessa div info. Nisso, eu vou chegar aqui, hashtag infop, que vai estar se referindo a este parágrafo aqui, e vou utilizar as principais propriedades do padding. A gente tem, se eu digitar aqui padding, vão aparecer inúmeras propriedades. Padding left, padding top, padding bottom, padding right. Cada uma significa, de padding left significa o espaçamento da esquerda. O padding top é o espaçamento do topo. Padding bottom é o espaçamento de baixo, né? De baixo para cima. E padding right são as quatro principais, é o espaçamento da direita. A gente tem outras propriedades, mas inicialmente tenham essas três em mente. E além disso, a gente tem a própria propriedade padding, que ela vai dar o mesmo espaçamento para ambos os lados. Para começar, eu vou utilizar a nossa propriedade aqui para a gente afastar um pouquinho da esquerda. Eu vou utilizar a propriedade padding left. Eu vou colocar aqui, ó, left, e vou colocar uns 70 pixels aqui para ver como que vai ficar lá na nossa página. Vocês viram que eu dei aqui um espaçamento, já deu uma distância, né, do canto esquerdo para o meio. Vocês viram que conseguiu ficar centralizado. Nisso, eu posso também querer fazer com que desça um pouquinho, que essa caixa desça um pouquinho do topo. Então, vou colocar na nossa página. Eu vou voltar aqui para a nossa página e vou escrever aqui, dentro da nossa tag info, padding top, 5 pixels. Então, vocês sempre vão pensar, bom, se eu quero afastar do topo, eu vou utilizar o padding top. Se eu quero afastar da esquerda, eu vou utilizar o padding left.
Então é como se fosse dar mais espaço entre o conteúdo e a nossa a caixa interna, ok? Se a gente observar, a gente conseguiu dar um espacinho aqui entre o topo da nossa caixa verde, e o nosso conteúdo, que é literalmente a nossa frase. Mas para ficar mais visível ainda, a gente vai utilizar outras propriedades para a gente avançar. Isso, eu queria apresentar outra propriedade do Box Model, que é a propriedade Border. Se a gente utilizar o inspetor, é esse amarelinho aqui, porém aqui é uma propriedade que a gente ainda não utilizou, que é basicamente o que dá estilização à nossa borda, que pode colocar uma cor aqui na borda das nossas caixas, que pode colocar aqui, deixar a borda mais arredondada, ou colocar uma imagem, ou até um estilo de borda. Particularmente aqui no nosso projeto, a gente vai utilizar o que deixa a borda arredondada, mas você pode ficar à vontade para colocar a borda que você quiser. E se a gente for resumir, a borda é literalmente o que circunda o padding e o content. É uma borda que vai guardar ali o nosso conteúdo da nossa div. Então, como a borda ela é visível, a maioria das propriedades do border, elas visam estilizar a borda, como dar cor, espessura, como eu já falei. Então, as principais propriedades, né, a gente tem border color, que vão dar cor à borda, border style, que vão dar uma estilização, vão deixar tracejado, ou ponto, e border width, que é basicamente a largura dessa borda. E pra gente ver em ação, eu vou colocar uma borda aqui, border radius, no nosso card. Eu vou utilizar uma propriedade aqui, dentro do nosso card, vou utilizar essa propriedade, que é o border. Vocês viram que já apareceu, né? Border radius. E eu vou colocar, deixa eu ver, mais ou menos uns 5%, para não ficar muito arredondado, mas é só para vocês verem as propriedades. E aqui no picture eu vou colocar border color, uma cor aqui, e vou usar preto mesmo, ok? Vamos ver como que ficou lá. E para a gente ver em ação, eu vou colocar uma borda aqui, border radius, no nosso card. Eu vou utilizar uma propriedade aqui, dentro do nosso card, vou utilizar essa propriedade, que é o border. Vocês viram que já apareceu, né? Border radius. E eu vou colocar, deixa eu ver, mais ou menos uns 5%, para não ficar muito arredondado, mas é só para vocês verem as propriedades. Além da border radius, que eu coloquei aqui, eu vou colocar aqui na nossa imagem também, border radius. Vou pôr aqui 5%, para vamos ver como que vai ficar lá a nossa página. Se vocês observarem, tá levemente arredondado, mas não tá muito, e esse é o objetivo. Mas você pode ficar à vontade para estilizar da forma como que você quiser, agora que você já sabe como que funciona essa propriedade. Agora que a gente já falou de 3 propriedades do Box Model, tá faltando a que eu considero a principal, que é a margin, que é basicamente, como o próprio nome em inglês já diz, é basicamente a nossa margem, ok? É o espaçamento fora da borda que vai se relacionar com os demais elementos da página. A propriedade da margem, ela é muito semelhante ao padding, porém a diferença é que enquanto o padding ele aloca o conteúdo, enquanto o padding aloca o conteúdo, o margin ele vai alocar literalmente a nossa caixa, a nossa div com os demais elementos da página. Então vamos utilizar aqui o nosso cartão, vamos utilizar aqui algumas propriedades que vão fazer com que esses elementos aqui se desloquem dentro da nossa página. Primeiramente, a gente quer deslocar a nossa imagem, né? Vocês viram que ela não está centralizada. Então, vamos utilizar algumas propriedades aqui do margin. As propriedades do margin, elas são muito semelhantes ao padding. Então, elas são margin left, margin bottom, margin right e margin top também. Tem essas outras propriedades aqui, mas vamos pensar nessas 4 principais, que é basicamente como que elas vão mover as nossas divs, as nossas caixas. Então, eu vou chegar aqui, vou colocar margin left e vou colocar, basicamente, vou colocar aqui 90 pixels, para ver se dá bom. Isso, lembrando, tá? Como eu estou estilizando aqui a minha imagem, ela vai deslocar 90 pixels para a direita a nossa imagem. E outra aqui que eu vou colocar é o margin top. Vou utilizar aqui margin top. Vou pôr 20 pixels para deslocar um pouquinho do topo. Vamos ver como ficou? Ó, se a gente observar, eu vou inspecionar aqui pra gente ver. E aí, ó, se vocês observarem, eu vou descer aqui, vou abrir aqui a nossa div, a gente consegue ver aqui, esse laranjinha é a propriedade do margin, que a gente conseguiu deslocar
para a esquerda e do topo ali os 20 pixels que a gente tinha pedido. Porém, se você quiser aplicar a mesma propriedade para ambos os lados, esquerda, direita, topo e embaixo, você pode utilizar só margin e aplicar a mesma propriedade, o mesmo valor. Porém, no nosso caso, como a gente quer que desloque apenas um pouco de cima, eu acho melhor utilizar essas propriedades separadas. E assim é que como o margin funciona. A gente vai conseguir deslocar a nossa caixa em relação às caixas maiores do que ela. Agora, o nosso próximo passo é deslocar a nossa caixa de informações, né? Que tem lá as nossas informações. Até então só tem o meu nome, mas a gente vai colocar ali outros conteúdos, vai ficar bem legal. Mas para a gente receber esses conteúdos, vamos deixar a nossa caixa aqui estilizada? Eu vou chegar aqui na nossa caixa info e vou colocar aqui margin. Eu vou querer colocar 20 pixels de ambos os lados, para a gente ver como que vai ficar. Eu vou utilizar apenas o margin, porque ele vai dar o mesmo espaçamento em ambos os lados da caixa. Aqui, se vocês observarem, já deu um espaçamento, tanto em relação à imagem, quanto aos lados também e ao topo. Porque como a caixa está pequena ainda, a gente ainda não conseguiu ver em relação à parte de baixo. Mas vamos lá agora que a gente já centralizou os nossos elementos no nosso card já está começando a ganhar vida. E se você está assistindo até agora, já deixa o seu like. E se você também quer aprender um pouco mais sobre o Box Model, a gente tem cursos lá na Digital Innovation One só voltados para a parte de desenvolvimento HTML e CSS. Se você quer se aprofundar um pouco mais aqui, super recomendo. Agora a gente vai voltar aqui para o nosso HTML para colocar mais informações aqui. E nada mais importante do que a gente colocar, enquanto deve, as nossas tecnologias, as principais tecnologias que a gente manja. Eu vou criar aqui uma tag P e vou chamar aqui de tecnologias. Mas você pode colocar como você preferir, tá? Tecnologias que eu domino, linguagens, como ficar mais legal para você. E para isso eu vou colocar em formato de imagem. Eu peguei as logos das tecnologias e coloquei. Porém, você pode ficar à vontade, só escrever ou fazer uma listagem. Mas no meu caso eu vou colocar uma imagem. Nisso eu vou colocar a tag IMG e vou criar uma ID específica para essas imagens. Isso quer dizer o quê? Que todas essas imagens elas vão ter as mesmas propriedades de estilização, tanto dentro do Box Model quanto em termos de espaçamento. Eu vou chamar as minhas IDs de tags, ok? E nisso eu vou puxar aqui logo onde elas estão. Vou colocar 2 pontos barra para a gente conseguir pegar as caixas. E aí nisso eu vou pegar o HTML, o alternativo, texto alternativo vou colocar HTML. Nisso eu vou fazer o mesmo, só para a gente ir mais rápido. Vou colocar aqui, vou alterar. Vou pegar a minha outra tecnologia. Eu peguei 3, tá? Vocês podem pegar quantas vocês quiserem, desde que caiba lá no card de vocês, que fique bonitinho. Nisso eu vou pegar aqui a tríade do front-end, o HTML, o CSS e o JavaScript. E antes da gente voltar para nossa página, porque se a gente for ver como que tá lá, vai estar tipo muito total desformatado. Então, para deixar tudo bonitinho, vamos lá na nossa folha de estilo do CSS. Vamos lá no nosso CSS e eu vou pegar a ID que é responsável por essas imagens, que foi a ID text. Vocês viram que estava muito grande, então eu vou deixar uma largura e uma altura fixas. Eu vou colocar aqui o width, 45 pixels. Beleza? Aí agora eu vou colocar uma margem específica para que ela tenha uma margem da esquerda, para ela não ficar tão ali grudada no nosso canto esquerdo. Eu vou colocar aqui margin left. E vou colocar mais ou menos os 25 pixels. Vamos ver se fica legal. Vamos ver como é que tá até então. Ó, se vocês observarem como que tá, ainda não tá 100%, mas já é alguma coisa, já tá aparecendo aí. E agora eu vou só dar uma centralizada aqui maior nessa div como um todo. Se vocês observarem, a gente tem uma div que ela corresponde aqui, ó, vou descer aqui pra gente conseguir ver. A gente tem a nossa div info, porém a gente tem a nossa div code. Eu vou estilizar essa div de uma forma que esse conteúdo fique centralizado. Você pode ficar à vontade e utilizar as propriedades tanto do margin quanto do padding. Porque o padding ele vai pegar esse conteúdo daqui, tecnologias e IMG, aqui cada um deles, e você pode colocar um margin left, ou então você pode simplesmente pegar essa div code e utilizar o margin também, que pode funcionar. Nisso, para dar esse espaçamento, eu criei aqui ó, a nossa ID code dentro do nosso CSS, e vou utilizar o padding left e vou colocar 60 pixels para ver se fica centralizado. Até porque se vocês observarem aqui, o parágrafo estava em mais ou menos 70 pixels, eu vou colocar uns 60. Gente, esses números aqui, você pode ir colocando os números que você achar que dá e você pode ir ajustando aos pouquinhos. Eu estou colocando 60 pixels, porque eu acredito que vai ficar legal. Vamos ver como está lá a nossa página. Se vocês observarem aqui na nossa página,
já tá ali centralizado, já tá legal. Porém, não só de tecnologias vive o Dev. É muito importante que as pessoas saibam também como te encontrar. Então a gente vai colocar, vamos voltar lá para o nosso HTML para a gente colocar os nossos contatos. Para isso eu vou voltar aqui para o nosso HTML, já tinha deixado aqui uma div específica para contact. E aí para isso eu vou colocar aqui um parágrafo P, chamado contatos. E vou fazer o mesmo esquema aqui, eu já tinha deixado algumas imagens separadas de e-mail, GitHub e LinkedIn. E eu vou fazer basicamente o que eu tinha feito antes. Porém, eu vou, só para adiantar, eu vou colar essas mesmas que estão aqui, porém eu vou mudar essas IDs aqui, vou chamar de conte, para a gente conseguir alterar esse conteúdo aqui também. E vou alterar aqui quais são esses conteúdos. Primeiro eu vou pegar aqui o e-mail, vou alterar aqui para mail. Eu vou apagar esse do CSS, você pode fazer da forma que você achar melhor. Vou colocar LinkedIn. E por último, eu vou colocar o GitHub. Se você quer um conteúdo de GitHub, comenta aqui que a gente faz. Bom, ok. Mas para a gente não acontecer a mesma coisa de antes, eu vou pegar a mesma estilização que eu deixei aqui em text e vou utilizar para nossa ID conte. Aqui, se vocês observarem, a gente chamou de conte. Vamos utilizar aqui. E aí eu vou chegar aqui e vou utilizar as mesmas propriedades que eu tinha utilizado em text. Width 45 pixels, height 45 pixels, largura e altura, e vou definir o espaçamento da esquerda, 25 pixels, ok? Voltamos aqui para o nosso HTML, e a gente tem aqui a nossa div aqui com text, a gente só pode estilizar ela para os contatos aqui ficarem centralizados. Então, eu vou utilizar Então, eu vou utilizar a mesma regra que a gente utilizou aqui em Code. Eu vou pôr aqui a nossa ID contact e vou utilizar aqui padding left 60 pixels. Ok? Vamos ver como é que tá. Ok, a gente já tá aqui centralizada. Então, gente, esse aqui é basicamente o nosso cartão de visitas. Eu vou dar algumas estilizações aqui pessoais para ficar mais bonitinho. Porém, esse é o código base que vocês vão ter para vocês fazerem o cartão de vocês da forma como que vocês acharem melhor. Eu só vou fazer algumas estilizações pessoais aqui para ficar bem legal. Eu vou centralizar aqui também o nosso cartão aqui nessa página. Eu vou voltar aqui para o nosso código para a gente continuar. E se vocês observarem, o nosso cartão ele está alinhado à esquerda. Então, se a gente quer afastar ele da esquerda, a gente vai pegar todo o nosso cartão aqui dentro nessa propriedade card e vamos utilizar a propriedade margin left. E vou colocar, deixa eu ver, uns 400 pixels. Vamos ver como é que vai ficar a nossa página. E para continuar, eu só vou pegar aqui a nossa caixa info e vou colocar aqui uma borda na nossa caixa info para ficar bem legal aqui. Vamos ver como que ficou lá o nosso resultado. Tcharam! Esse é o nosso cartão, ok? Vocês percebem que ele está bem simples, mas lembrando que o foco do vídeo era aprender as principais propriedades do Box Model, que é o Content, Padding, Border e Margin. Lembrando que a gente utilizou todas as propriedades aqui justamente para centralizar o nosso conteúdo, para deixar ele da forma como que a gente queria. E é muito fácil a gente conseguir fazer isso quando a gente domina, porque muitas vezes a gente vê padding, margin, border e a gente não consegue distinguir quem é quem. Vocês percebem que aqui dentro a gente conseguiu utilizar o padding, a gente conseguiu utilizar o border para estilizar a nossa borda, a gente utilizou o margin para deslocar para o meio, a gente utilizou aqui também o padding para dar aquele espaçamento entre as nossas caixinhas internamente. Então, espero que você tenha curtido esse conteúdo, espero que você também faça o seu próprio cartão de visitas do Dev, melhore a partir daqui. O código fonte vai estar aqui no link da descrição do vídeo. E também, se você quer aprender ainda mais, eu recomendo para você que vá para nossas páginas de bootcamps da DIL. A gente tem um bootcamp HTML e Web Developer, que é onde você vai aprender muito mais sobre isso. Aqui foi basicamente um gostinho para você começar com o pé direito em relação ao front-end, e é um fundamento muito importante para que você consiga avançar na sua carreira. Eu sou a Adriana Silva e espero que esse vídeo tenha te deixado com aquela vontade de começar. Tchau, tchau e até a próxima!